Ponto de partida de sexta-feira, como vocês sabem, não tem um TP aqui na minha frente. Não tem. Isso quer dizer que não tem script, não tem roteiro. Em essência, eu vou reagir aos comentários, às reclamações, às provocações, às críticas, aos elogios de vez em quando, que vocês fazem nos vídeos ao longo da semana. O ponto de partida da segunda-feira tratou do desastre que foi a nomeação do Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal, se o critério é tentar evitar que a corte venha a ter uma maioria de ministros conservadora. E na quarta-feira, o tema foi corrupção. Os riscos de corrupção, de um escândalo de corrupção no governo Lula, que começam a aparecer quando a gente começa a ver coisas como, por exemplo, a nomeação para o conselho de uma empresa privada dos ministros Carlos Lupe e Aniele Franco. Esses são apenas dois dos rastros. A gente tem, evidentemente, um Congresso muito dominado pelo Centrão. O governo tem de fazer muitas concessões. Cara, os riscos aumentam a cada dia. Vocês fizeram vários comentários. Eu quero começar com o do BH Imports. Boa parte do que está aí é culpa do próprio povo brasileiro que elege deputados fisiológicos. O Lula governa com o que foi eleito. Ou é isso ou perde o apoio e não governa. Desde a redemocratização é assim. Quer algo diferente? Vote em deputados e senadores diferentes. Isso não vai acontecer nos próximos anos, somente depois que a população evoluir. Quem sabe daqui a 2 ou 3 gerações e já não estarei aqui, infelizmente. Olha, mais ou menos, tá? A nomeação de 2 ministros de esquerda, né, o presidente do Partido Democrático Trabalhista, do PDT, Carlos Lupe, e a Aniele Franco, irmã da Marielle Franco, para ganharem mais do que seu salário em termos de compensação, vão ganhar mais de R$500 mil por ano, na Siderúrgica Tupi, que é no Conselho da Siderúrgica Tupi, que é uma empresa privada, não só abre muito espaço para que essa empresa tenha um tratamento diferente no governo, como cria nítidos problemas, conflitos mesmo para os 2 ministros, como é ilegal, porque ser ministro é uma atividade que é de dedicação exclusiva. A única coisa que você pode fazer como ministro de Estado é ser professor, nada mais do que isso. Quer dizer, eles não podem estar em conselhos de empresas, como não tem rigorosamente nada a ver com o Congresso Nacional. Isso é uma benesse que o Palácio do Planalto decidiu dar para esses 2 ministros. Quer completar o salário deles usando uma empresa privada. Isso é um problemaço. Isso não tem nada a ver com o Centrão. Isso não tem nada a ver com nada. Agora, independentemente disso, vamos, eu acho que é o ponto principal do seu comentário, BH Imports. Porque eu acho que você e muitas pessoas que fazem esse tipo de comentário, sem perceber, sem saber, na verdade, estão sendo um pouco injustas. A gente, às vezes, tem um pouco essa ilusão de que numa democracia, embora seja bonito, né? Todo poder emana do povo e para o povo deve ser exercido, tal. É bonitinho como slogan, mas a coisa é um pouco mais complicada do que isso. As regras do jogo influem diretamente em que tipo de Congresso Nacional a gente elege. Se por um acaso a gente tivesse uma regra que diria que deputados são eleitos de acordo com a composição populacional de cada estado, ou seja, divide por 100 a população brasileira, aloca, aí pega, divide esse percentual e distribui de acordo com a população. O Acre ia ter muito menos deputados, São Paulo ia ter muito mais deputados, Rio de Janeiro ia ter muito mais deputados. E a partir do momento que você faria essa alocação dessa forma, a gente já teria uma composição da Câmara dos Deputados completamente diferente. Então, eu estou dando um exemplo de como que a maneira como a gente define quais são as regras do jogo faz com que a gente tenha escolhas diferentes. Outro exemplo, se a gente tivesse 5 partidos políticos, 6 partidos políticos, e existisse algum tipo de lei que obrigasse os deputados a votarem sempre de acordo com, tipo, o partido se torna mais importante que o voto individual do deputado.
Então, os deputados têm sempre que se reunir e decidir em conjunto como que a bancada daquele partido vai votar. Se a gente tivesse uma regra dessas, o comportamento novamente seria radicalmente diferente. Se a gente tivesse uma obrigação de ter algum tipo de critério ideológico para você ser deputado, cara, a gente pode começar a imaginar um monte de coisa. O fato é o seguinte, da maneira como nós elegemos deputados federais, a gente tende a dar mais peso para cidades de pequeno e médio porte e menos peso para cidades de grande porte. Isso já é algo que quebra o elo do voto ideológico. O fato de que o governo federal arrecada boa parte do dinheiro e ao arrecadar boa parte do dinheiro depois distribui para os municípios, mas a distribuição segue critérios políticos, isso já faz com que os deputados precisem ter um determinado perfil que é, a gente já conversou sobre isso, né? Um perfil de pegar dinheiros do governo. Então a principal missão da maior parte dos deputados, porque a maior parte deles vem de cidades pequenas e médias, a principal missão desses deputados é pegar dinheiro. Então isso já e aí os deputados acabam sendo eleitos pela capacidade que eles têm de conseguir dinheiro. E isso fortalece a ideia de como que o Centrão se organiza. Nada disso é artificial. O Centrão não se organiza assim porque essas pessoas são, sei lá, corruptas por natureza e aí, a partir dessa corrupção intrínseca, elas só estarão no jogo por conta de interesse. Não. Elas são eleitas com o propósito de pegar dinheiro no governo federal. E elas são eleitas com o propósito de pegar dinheiro no governo federal, de trazer para suas regiões dinheiro, porque o governo federal concentra a distribuição de boa parte do dinheiro. E aí, cada dinheirinho a mais, cada 500 mil reais a mais que você consegue para sua pequena cidade, faz uma diferença gigante no orçamento final da prefeitura. O ponto que eu estou querendo fazer aqui é as regras que a gente usa para organizar, se a concentração de tributos fosse no município e nos estados, os deputados iam ser radicalmente diferentes, as missões deles seriam radicalmente diferentes, a gente não teria Centrão. Entende? No fim das contas, por que a gente escolheu um jogo no qual existe um governo central muito forte, que arrecada boa parte do dinheiro que governos arrecadam, e que muito pouca gente tem o poder de alocar esse dinheiro, você aumenta a corrupção. A gente já vai falar mais sobre isso, porque o problema não está os brasileiros elegem corruptos e por isso temos corruptos. O problema está na maneira como a gente organiza as regras da nossa democracia. Esse é o maior problema. E se a gente não... E o problema é que a maior parte das pessoas quer que o jogo continue sendo jogado assim. A esquerda quer que o jogo continue sendo jogado assim. O Centrão quer que o jogo continue sendo jogado assim por motivos radicalmente diferentes, tá? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Gente, eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está fazendo uma reportagem para a edição de sábado do Meio amanhã que traz algo que vocês não viram ainda em nenhum veículo da imprensa brasileira. Você sabe como que Fernando Haddad pensa a economia? Tudo bem, a gente sabe, ele é o ministro da Fazenda e tudo mais, mas uma das frases sobre as quais eu debati muito com a Flávia Tavares, que é editora executiva responsável pelo nosso conteúdo premium, é o seguinte. Ela veio com essa frase que é: o Haddad é petista demais para ser liberal e tucano demais para ser petista. É um pouco como se ele estivesse num certo limbo, né? Ele não é um desenvolvimentista, ele não é um liberal. Mas o que ele é? O que ele acredita exatamente? Como é que ele pensa a economia? É impressionante como a gente não tem uma resposta clara para isso. E como é que a gente entende qual o tipo de política econômica que o Brasil vai ter se a gente não tem claro como pensa a economia o ministro da Fazenda. Nós conversamos com diversas pessoas, gente dentro do Ministério da Fazenda, pessoas que são amigas próximas do Haddad, gente que deu aula junto com o Haddad, de economia, inclusive,
Ele tem mestrado em economia, diferentemente do que muita gente disse, o Haddad entende disso e tem opiniões fortes a respeito de economia. A gente vai tentar responder a essa pergunta. Como vocês sabem, a assinatura do Meio aumentou. Aumentou para horrorosos, insuportáveis R$ 15 por mês. Continua sendo, em essência, você trocar um chopp por uma assinatura. E super vale a pena porque você vai ler coisas que vão te ajudar a entender. Mais do que xingar, desopilar raiva. Não. A gente tenta ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo no Brasil. Eu tenho certeza de que todos os assinantes premium vão adorar essa reportagem. E amanhã você recebe por e-mail, basta assinar. Esse é o ponto de partida de sexta-feira. Vem comigo. Mate no Rio a gente toma assim, gelado. Esse aqui eu mandei buscar hoje para mim e para meus filhos, que é da minha casa de mate favorita. Mas sem a erva, quer dizer, é o chá, evidentemente, mas é em cima do chá da erva torrada e gelado. O meu eu gosto misturado com guaraná. Meus filhos gostam misturado com limão. Diego Cheiro. Esse cara não gosta de mim. No entanto, está em todos os vídeos. Né, Diego? Vamos falar de corrupção então, Pedro Dória? Que tal falarmos de algo que passou como se fosse algo trivial, algo normal, algo que não tem nada a se fazer para contra... estou falando do escândalo das Americanas e dos seus 3 maiores acionistas conhecidos pela sigla 3G. 50 bilhões, novamente 50 bilhões. Quanto era a corrupção da Petrobras? 6 bilhões. E do orçamento secreto, 19 bilhões? Pois é. Esses daí, bem, tá bom. Blá, 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 blá. O prejuízo da Petrobras foi 42 bilhões. O que me parece é que na sua fala demonstra uma certa crença liberal de que corrupção é algo alheio às coisas do, entre aspas, livre mercado e algo que existe em abundância no Estado, malvado, intervencionista, que limita as liberdades dos indivíduos, entre outros jargões. A corrupção acontece quando você tem um corruptor. Quem tem a grana é um corrupto, quem recebe a grana. Isso acontece muito no setor privado, não é verdade? Diego, que bobagem, cara. Eu sempre leio os seus comentários e você é daquelas pessoas que tem uma profunda dificuldade de ouvir. Se você realmente prestasse atenção nas coisas que eu falo, você poderia continuar discordando de muitas delas e, no entanto, você jamais escreveria um comentário bobo como esse, tolo como esse. Entendeu? Porque você teria me ouvido e você saberia que eu não penso assim. Mas aí você tem esse estereótipo do que um liberal é, e em cima desse estereótipo absolutamente maluco do que um liberal é, você vai tirando suas conclusões malucas. É evidente que existe corrupção na iniciativa privada. É evidente. É claro que existe. E é evidente que existe corrupção no setor público. O setor privado não é puro. Em muitos casos, como qualquer liberal, eu sou plenamente favorável à regulação dos mercados. Eu acho, inclusive, que houve, ao longo dos anos 80 e 90, uma desregulação excessiva de mercados demais. Eu não acho que a gente tenha que regular tudo, que a gente tenha que conter tudo, mas tem que ter regra. E certamente existem regras para empresas de capital aberto, como é o caso das Americanas S.A. E essas regras foram burladas, entendeu? Quer dizer, eles romperam com a lei. Independentemente disso, em geral, quando acontece corrupção no setor privado, tem uma grande diferença em relação à corrupção no setor público. As pessoas que sofrem prejuízos com a corrupção numa empresa privada são os acionistas dela, que escolheram ser acionistas dela. Quando a corrupção acontece no setor público é diferente. Todos nós somos, entre aspas, acionistas do Estado. Todos nós pagamos nossos impostos. Então, quando acontece corrupção no setor público, é o nosso dinheiro.
Quem tomou o prejuízo grande foram os acionistas da Americanas, principalmente aqueles três graúdos. Entendeu? Principalmente eles. Agora, corrupção não acontece quando existe um corruptor e um corrompido. Corrupção acontece principalmente quando há uma oportunidade. E quando que há uma oportunidade? Quando as regras do jogo que você está jogando facilitam de alguma forma ou até incentivam indiretamente a corrupção. Onde parece ter estado o grande problema da Americanas? O problema é que quando você escolhe começar a dar bônus para executivos, em que o grande incentivo é, ó, você tem esse salário aqui por mês. No final do ano, se você bater a meta X, você vai ganhar tanto a mais. Se você bate a meta 2x, você vai ganhar tanto a mais. Se é 3x, aí tanto a mais em cima, entendeu? Você vai tendo vários degraus. Agora, construir essas metas é um troço que não é um troço trivial. E quando você constrói metas muito agressivas, que se tornam impossíveis de bater, ou quase impossíveis de bater, que no fim das contas você está querendo arrancar o couro dos seus executivos, e no entanto os bônus são imensos, aí você cria o incentivo para que as planilhas sejam maquiadas, para que determinados prejuízos sejam escondidos e os executivos tentem recuperar no ano seguinte, que evidentemente você nunca recupera, e vai virando uma bola de neve. O que parece ter acontecido na Americanas, a gente não tem certeza ainda, é um desenho extremamente agressivo, quase impossível de bater de metas, somado a bônus excessivamente generosos para quem batesse as metas. Você cria, assim, o incentivo para a falsificação da coisa. Aí a gente tem um segundo problema, que é, cara, o pé de barro de todo esse sistema de bônus e metas, porque ele depende das empresas, das diversas empresas de auditoria que vão lá, checam os números, as planilhas de uma empresa e atestam que aqueles números de fato correspondem aos números reais, aos números verdadeiros, que não tem nenhum número disfarçado ali, que não tem nenhum número que está no lugar errado. Existem diversas empresas dessas no mercado e quando elas falham, cara, isso quer dizer que você passa a perceber que há uma fragilidade na maneira como o setor privado cuida disso imensa. E, novamente, são os acionistas que pagam esses bônus. Eles são os principais prejudicados. Isso quer dizer que o setor público, o Estado, a sociedade não é de forma alguma onerada? Não, é claro que é. Quando uma empresa muito grande quebra, primeiro você fragiliza um setor inteiro, isso custa os empregos de muitas pessoas, quer dizer, tem um problema aí na sociedade, né? Uma quantidade muito grande de gente vai deixar de ter salário e, portanto, é menos dinheiro circulando na economia, toda a economia é abalada de alguma forma. Além disso, tem um imposto que deveria ter sido cobrado e não foi e tudo mais. Agora, proporcionalmente, o setor público tem um prejuízo infinitamente menor do que o setor privado. Os acionistas são os principais prejudicados. E o capitalismo, nesse momento, principalmente nesse momento que a gente encontra uma imensa concentração, tem um problema para resolver, que é essa coisa de como que você tem certeza de que as planilhas das empresas privadas estão corretas, correspondem à verdade, não estão fraudadas de alguma forma. Isso é um problema que o capitalismo tem para resolver. E não é uma coisa, mas na verdade eles não querem resolver. Você pode até me convencer de que alguns executivos não querem resolver isso. Mas os acionistas querem, porque os acionistas são os principais prejudicados. Entendeu? Mesmo que um acionista graúdo se dê bem, a turma que está botando o capital dela na Bolsa de Valores está se dando mal. Entende? Então o sistema tem interesse em resolver esse tipo de problema. O sistema tem interesse de resolver o tipo de problema de corrupção quando existe no Estado? Não há. Quando que nasce corrupção no Estado? Isso aí eu volto para a questão que eu apenas pincelei no vídeo anterior. Quanto mais você concentra o dinheiro no Estado, maior a oportunidade de corrupção.
Por duas razões. Primeiro, porque se você concentra demais, por exemplo, no governo federal, o dinheiro que o Estado tem, aí você cria um desbalanço entre o governo federal, os governos estaduais e municipais. Porque os governos estaduais e municipais têm várias missões que eles precisam cumprir de acordo com a Constituição, e eles não têm dinheiro próprio, eles precisam receber aquele dinheiro do governo federal. Só que aquele dinheiro é difícil de você conseguir. Então você cria ali, a partir desse desbalanço, um incentivo de eu preciso encontrar mecanismos para chegar ali e convencer de alguma forma o ministro, o secretário executivo a me liberar uma grana aqui. Como é que eu faço isso? Invariavelmente você faz isso transformando os deputados federais em despachantes. Eles, em essência, têm como principal missão trazer o dinheiro para o seu estado, para o seu município. E isso quer dizer que eles começam a criar começa a criar um incentivo em que o governo federal só precisa de deputado para uma coisa, para votar em determinadas medidas. Aí os deputados se viram e falam, tudo bem, mas eu quero que você libere uma grana. Se você não liberar uma grana, você não tem esse voto. Você quebra a relação entre legislativo e executivo. Quer dizer, a regra do jogo, a partir do momento que você defende essa hiperconcentração, porque só o governo federal sabe como investir, você cria os mecanismos que vão incentivar o surgimento de corrupção. Entende? Aí não adianta. E o grande problema, o grande pé de barro do desenvolvimentismo, sem a gente entrar na questão de se política industrial vale ou não vale e tudo mais, o grande pé de barro do desenvolvimentismo é justamente o incentivo que cria para desvio de dinheiro. Entendeu? Porque aí você tem 2 diretores no BN10, 2 secretários executivos do ministério, que tem bilhões de reais para dar para empresas privadas. Entendeu? Qual frigorífico eu vou escolher para transformar no maior frigorífico do mundo? Qual é a operadora de telefonia que eu vou escolher para transformar na maior operadora de telefonia no Brasil? Qual é a siderúrgica? Quais são os 3 caras que eu vou escolher para dar tanto dinheiro para eles construírem uma indústria naval formidável que eu vou transformar essas pessoas numa só tacada em multimilionários? Quem são... A partir do momento que você tem 5 pessoas em Brasília que tem o poder de transformar uma pessoa em milionária, porque é isso que política industrial faz, é você dar para 5 pessoas o poder de transformar gente em milionário. Cara, você constrói um incentivo para corrupção gigante. O que acontece? Corrupção. E corrupção graúda. Entendeu? Qual é a empreiteira que vai ter esse contrato com a Petrobras? Putz. Veja, isso vale para o Brasil, isso vale para a Coreia do Sul, isso vale para o Japão. Países desenvolvidos que têm políticas industriais que aparentemente funcionam, porque de fato construíram indústrias altamente capazes, coisa que o Brasil, em 50 anos de política industrial, nunca conseguiu, né? Mas isso é outra história. Conseguiu um caso ou outro. A maior parte dos investimentos que o Estado brasileiro fez foram no lixo. Mas esse é um segundo debate. A gente não tem, em quase nenhum setor, uma indústria de ponta. A Petrobras é muito competente em perfuração em oceano. A Embraer certamente é uma empresa formidável, mas tipo, é isso. Você conta 1, 2, 3 exemplos e pronto. A gente tem uma indústria automobilística que depende do Estado brasileiro e que é um lixo. É um lixo, mesmo sendo marcas do estrangeiro. A gente gastou quanto dinheiro em estaleiro e não temos indústria naval? Quantas vezes? Foram 2, foram 3 vezes que a gente tentou criar uma indústria naval e não conseguimos. É óbvio que a gente está jogando dinheiro fora, né? É óbvio que a gente está jogando dinheiro fora, né? Enfim, E ao mesmo tempo a gente cria esse mar de corrupção. Na Coreia do Sul, você criou a Samsung, você criou a Hyundai. E de vez em quando um vice-presidente, um presidente da Samsung é preso por corrupção. De vez em quando um ministro de Estado coreano é preso por corrupção. No Japão é a mesma coisa. Desenvolvimentismo nacionalista, nacional desenvolvimentismo, gera corrupção em qualquer lugar do mundo. É natural. A gente pode chegar à conclusão de que tudo bem, a gente vai pagar esse preço porque vale a pena. Eu não vejo no Brasil resultados equivalentes ao de Japão, Coreia do Sul, etc. Você acha que eu tenho problema com tentar
poupar os acionistas americanos? Não. Eles quebraram a lei, fraudaram números públicos que são controlados, regulados pela CVC, CVM, perdão. Bicho, vamos lá. Dura letra da lei deles. Agora vem uma provocação espetacular. Blog 8020. Realmente um absurdo. Se a maioria da população é conservadora, deveríamos ter pelo menos 6 ministros conservadores e não temos isso. Falta equilíbrio. Não funciona assim. Vamos lá. Como é que funciona? Não é à toa que os 3 poderes têm composições diferentes e são eleitos de formas diferentes, né? A Câmara dos Deputados, que é uma das 2 casas do Congresso Nacional, do Poder Legislativo Federal, ela é eleita por um sistema complicado de pesos diferentes para cada estado, dependendo de acordo com a sua população. E você vota, na verdade, no partido, não no deputado, mas você vota através do deputado. Os senadores, por sua vez, eles têm mandatos de 8 anos e eles são eleitos 2 em um ano e 4 anos depois, e 2 e 1 e 2 e 1, de forma que você... Todo ano de eleição presidencial, você tem renovação ou de 2/3 ou de 1/3 do Senado, né? O presidente da República é voto direto na pessoa, quer dizer, junta todo o país e cada cidadão um voto. Porque para Câmara e Senado é diferente, né? Mas aí é diferente para presidente da República, cada pessoa um voto. E os ministros do Supremo, eles não são eleitos. Não só não são eleitos, como eles têm um mandato que se encerra quando eles completam 75 anos de idade. Por um período foi 70 anos, voltou a ser 75, mas o ponto aqui essencialmente o ministro você quer que ele fique estável. Por que essa coisa funciona dessa forma? Primeiro, vamos trabalhar essa questão aí. Toda a população é conservadora. Eu até acho que a maior parte dos brasileiros tendem a ser mais conservadores. Certamente são muito mais conservadores do que eu. Mas nos costumes eu sou liberal pra cacete, pra padrões de qualquer... de qualquer democracia muito liberal do planeta. Então, na maioria dos países... A maior parte da população vai ser mais conservadora do que eu, certamente. Mas o que isso quer dizer, ser conservador? Porque essa mesma sociedade que elegeu o Bolsonaro em 2018, elegeu o Lula agora. Muita gente conservadora votou no Lula. Conservadora, entre aspas. Além disso, votaram também no Lula outras 2 vezes, na Dilma 2 vezes, votaram no Fernando Henrique Cardoso, que é um cara muito liberal, 2 vezes. Então, para um país que elege muito pouco presidentes conservadores, eu acho que a gente já tem que questionar daí se a vocação brasileira essa é conservador, né? Independentemente disso, se a gente sai um pouco da questão dos costumes, uma democracia não é construída, uma democracia liberal, tá? Ela não é construída para ser uma ditadura da maioria. Ela é construída para ser um ambiente no qual a maioria tem voz, sim, mas que todos têm os seus direitos individuais respeitados, que todos são iguais perante a lei. Então, se você é um homem gay e ama outro homem, não importa se a maioria acha que o seu relacionamento é de mau gosto. Não é relevante. Você, como ser humano, como indivíduo, tem o direito de amar. E se a pessoa que você ama te ama de volta e é um adulto, eu sinto muito que a maioria não queira esse casamento. É problema da maioria. Esse casamento não afeta em nada os direitos da maioria. Você tem o direito a esse casamento. Então, se numa democracia você tem de respeitar os direitos de cada indivíduo pessoalmente, e você tem que fazer isso de forma a permitir o máximo possível o exercício da liberdade individual.
No limite do ponto em que a liberdade individual comece a afetar os direitos da comunidade, da sociedade, se você está sempre buscando esse tipo de equilíbrio, você não quer de forma alguma transformar essa democracia numa ditadura da maioria, jamais. Aí a gente bate numa segunda questão, que é a seguinte: certos troços são mais complicados. Por exemplo, se você for na periferia de São Paulo e fizer uma pesquisa a respeito de o que as pessoas acham de aborto, o que você vai provavelmente ouvir é que a maioria das pessoas gostariam que o aborto fosse proibido. No entanto, se você vai no SUS e levanta números de onde vivem a maior parte das mulheres que morrem por conta de abortos mal feitos, feitos com desleixo, feitos em condições sem higiene, porque não existe a possibilidade, para muitos casos, de aborto. No serviço público, você vai descobrir que a maior parte dessas mulheres vive na periferia de São Paulo. Seus pais, quando pesquisados, disseram que são contra o aborto. Aí a menina engravidou, ficou desesperada, preciso me livrar disso. Aí o namorado leva para uma casa de fundo de quintal com alguém com uma... Vou nem descrever a coisa aqui. Então, às vezes, a opinião que você manifesta é uma opinião que prejudica justamente a você e aos seus. Então, quando você calcula o que deve ser permitido e o que não deve ser, quando você faz leis, você às vezes tem que ir contra a opinião aparente do seu eleitorado, mesmo que para defender o seu eleitorado. Porque aí essas são questões muito concretas, tá? A maioria das pessoas pode preferir que o aborto não exista, mas o problema é que abortos são feitos. E abortos matam. E abortos matam quem não tem dinheiro para pagar um aborto em boas condições. É difícil fazer esses equilíbrios, é difícil chegar a esses equilíbrios. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes o trabalho de um deputado, às vezes o trabalho de um ministro supremo, às vezes o trabalho de um presidente da república é tomar decisões que vão contra a percepção da maioria, mas vão numa direção em que no futuro as opiniões possivelmente vão mudar, sabe? E aí eu vou para o último ponto. Por que a gente escolhe de forma tão diferente os representantes dos três poderes? Por que a gente tem na Câmara de Deputados e na Presidência da República uma renovação a cada 4 anos, no Senado uma renovação apenas parcial a cada 4 anos, e no Supremo a gente tem uma renovação tão incrivelmente, tão inacreditavelmente lenta, né? Que os caras chegam lá às vezes com 50 anos e ficam até os 75. O motivo é que certas coisas a gente quer que mudem com muita lentidão. O sistema é feito para isso. Então, se por um acaso uma moda pega, daquelas modas que duram 4, 6 anos, você não quer que o Supremo reaja a uma coisa que é um modismo momentâneo. Você quer que o Supremo reaja pensando mais na história do que no momento. E por isso que é natural, de certa forma, que os Supremos sejam mais progressistas. É muito ruim quando os Supremos são conservadores. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Se a sociedade elege uma série sequencial de presidentes conservadores, 3, 4, 5 mandatos seguidos de presidentes conservadores, a gente vai acabar tendo uma composição majoritariamente conservadora no Supremo. Mas isso vai ter acontecido porque a sociedade demonstrou estabilidade durante longo tempo na preferência por ideias conservadoras. Enquanto a sociedade não demonstrar uma estabilidade longeva, né, por 4, 5 mandatos presidenciais, de preferência conservadora, enquanto isso não acontecer, é natural que o Supremo tenda a ser um Supremo com cara de nova república, que é um Supremo Tribunal Federal progressista.
E eu acho, um dos motivos pelos quais eu sou progressista, ser progressista não é ser de esquerda, tá? Não necessariamente. Ser progressista é compreender que a nossa é uma sociedade que precisa ser transformada, que precisa mudar. A gente tem muito pouca coisa que a gente gostaria de conservar. E a partir do momento que você quer mudar, que você deseja a transformação, que você não quer a conservação da sociedade como ela é, você deseja um ambiente progressista. A nova república se pressupõe, se propôs a ser uma república progressista. É isso que está inscrito na Constituição de 1988. E por mais que a gente possa ter muitas queixas a respeito de Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma Temer, cara, nenhum outro período histórico entregou tanto para a sociedade quanto a Nova República. Nenhum outro período histórico tornou a vida melhor para mais brasileiros como a Nova República. E essa é a vocação da Nova República, e eu, sinceramente, torço para que ela siga sendo assim. Edmundo Siqueira. Acho que a pergunta que o jornalismo deve fazer, principalmente o independente, é sobre o motivo da indicação do Lula, o real motivo. Não foi apenas gratidão. E acredito que não foi apenas a confiança que os lulistas mais próximos têm em relação ao líder que tenha feito aceitar calados a indicação. Há algo ali mais profundo, mais complexo que apenas gratidão. E não é teoria da conspiração, é a necessidade de entender qual o jogo jogado de um presidente que assumiu um país em um momento crucial da história do Brasil e do mundo. Siqueira, só quem pode responder quais foram os critérios realmente usados para a escolha do Zanin é o presidente Lula, e o presidente Lula não responde. Então, tem muito pouco que a gente possa fazer a respeito disso. Mas vamos lá. Aí entra a minha percepção. Primeiro, gratidão é muito pesado no Lula, sim. O Lula é um outro cara pós-prisão. E é um cara, eu acho isso ruim, diga-se de passagem. Acho que é um sentimento, o sentimento de busca e premiação da lealdade é um tipo de sentimento que eu acho muito ruim na política e no exercício de um cargo de presidência. Mas o cara ficou quase 2 anos preso e isso impõe um custo emocional inevitável. O Lula que chega agora à presidência tem como uma das principais distinções do Lula dos governos anteriores dele o fato de que lealdade é uma coisa que para ele é muito cara. E as pessoas que ficaram com ele são pessoas a quem ele dá imenso valor pelo fato de terem ficado com ele. Então, cara, aí bate uma questão que é inevitável, o Zanin estava do lado dele, o Zanin está diretamente ligado ao fato de que o Lula hoje é um homem livre e está na presidência da República, então eu acho que sim, gratidão teve um peso imenso. Eu acho absurdo, tá? Eu não acho de forma alguma absurda o sentimento de gratidão. Isso é um que eu compreendo, eu não sei o que é ficar 2 anos preso. Eu não posso querer saber. Eu certamente não quero saber o que é isso. Mas, como qualquer ser humano capaz de se colocar nos sapatos de outra pessoa, eu entendo a dureza que deva ser isso. Eu entendo por completo a emoção da gratidão. Porque. E a maneira como a gente sente esse tipo de empatia é porque a gente sabe o que é passar por momentos muito difíceis na vida. E quando a gente passa por momentos muito difíceis na vida, a gente sabe que tem algumas pessoas que ficam do nosso lado e quando todo mundo vai embora, e o como, mesmo que seja numa escala muito menor, a partir do momento que a gente é capaz de se relacionar com aquele sentimento, de compreender aquele sentimento, nessas horas, cara,
a gente imediatamente compreende que é natural que esse sentimento exista. O problema é você não conseguir separar o exercício de um cargo público para o qual você foi eleito e no qual essas questões de ordem de cunho pessoal não deveriam ser usadas como argumentos. Quando você não consegue fazer essa separação, isso é um problema. Né? Agora, é claro que não foi só gratidão. Eu tenho certeza, isso bate muito com muito que eu ouvi, que para o Lula, e não só para ele, para muitas pessoas no PT, a certeza de que terão pessoas em quem podem confiar no Supremo, para não serem presas, para em momentos de apuro ter algum tipo de ajuda, isso é uma coisa que conta muito. Ele acha que ele fez escolhas ruins, né? Joaquim Barbosa, Toffoli. Quando ele fez escolhas, eu não vou dizer que são mais técnicas, porque embora a escolha do Joaquim Barbosa certamente seja uma escolha evidentemente técnica, a escolha do Toffoli não foi, né? Mas ele acha que ele escolheu com critérios frouxos e ele não vai escolher mais com critérios frouxos, entendeu? Ele vai escolher pessoas que são da absoluta confiança pessoal dele, para ele ter certeza de que são pessoas que não vão botar ele em apuro em hipótese alguma. Isso é muito ruim, porque não pode ser esse o critério para você escolher ministro supremo. E aí ele vai sacrificar, sim, coisas como pautas progressistas. Aí isso eu acho que é um absurdo por completo, porque isso fere diretamente a missão que foi outorgada a ele pelo povo brasileiro, entendeu? Como presidente da República. Mas no fim das contas, se há algo que é inerente à democracia, é o seguinte: a gente elege. Depois que as pessoas estão eleitas, elas têm um mandato para seguir e parte das decisões que elas vão tomar não vão ser do nosso agrado e é isso aí. Mais uma semana encerrada, gente. É isso aí. Até segunda-feira.